Fala, galera curiosa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Labirinto das Curiosidades. E aí, você já parou para pensar em quantas pessoas vivem no mundo hoje? Sério, é uma pergunta que explode a cabeça. Somos mais de 8 bilhões de seres humanos dividindo o mesmo planeta, essa nossa casa azul gigantesca. Mas olha que interessante. Nem todos os países têm uma fatia igual desse bolo populacional. Alguns lugares são mas tão cheios de gente, que é difícil até de imaginar. Pois é, existem nações que concentram tanta gente, mas tanta gente mesmo, que se a gente somar a população de apenas alguns deles, já temos quase metade de toda a população mundial. É como se o planeta tivesse seus próprios formigueiros humanos, pulsando com vida, cultura e, claro, muitos desafios. E é exatamente sobre esses gigantes que vamos falar hoje. Preparem-se, porque vamos mergulhar de cabeça em uma jornada para descobrir quais são os 10 países mais populosos do mundo. E não é só número não. Vamos tentar entender um pouquinho por que esses lugares específicos abrigam tanta gente e quais as histórias por trás desses números impressionantes. Então, se você é curioso como eu e adora desvendar os segredos do nosso planeta, já sabe o que fazer, né? A ordem da nossa lista pode até te surpreender, viu? E a quantidade de pessoas em alguns desses países é tão absurda que é como se cada esquina, cada bairro, fosse uma cidade inteira lotada. Então, já senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e o mais importante, fica até o final, porque eu garanto, o país número 1 da nossa lista vai te deixar de boca aberta, completamente chocado. E abrindo a nossa contagem regressiva, no 10º lugar, temos um país que é pura vibração, cor e história. O México. Localizado aqui pertinho, na América do Norte, essa nação incrível abriga aproximadamente 130 milhões de habitantes. Pensar nesse número já dá uma dimensão da sua grandeza, né? É gente pra caramba. O México é um caldeirão cultural riquíssimo, com tradições que vêm desde os astecas e maias até a modernidade pulsante de suas metrópoles. É impossível não se encantar com a música, a culinária mundialmente famosa. Quem aí não ama um bom taco? E a energia contagiante do povo mexicano. Cidades como a gigantesca cidade do México são verdadeiros universos à parte, formigueiros humanos onde milhões de histórias se cruzam todos os dias. Essa capital, uma das maiores do mundo, é um exemplo perfeito da dinâmica populacional do país. Além dela, temos Guadalajara, Monterrey, cada uma com sua identidade e contribuindo para a complexidade mexicana. O país também se destaca por uma população jovem, cheia de potencial e que está moldando o futuro da nação. Essa juventude crescente traz consigo tanto oportunidades incríveis de desenvolvimento e inovação, quanto desafios enormes, como a necessidade de mais empregos e educação de qualidade para todos. Claro que com tanta gente, o México enfrenta seus percalços. O crescimento urbano acelerado, muitas vezes desordenado, gera questões sérias de infraestrutura e acesso a serviços básicos em algumas áreas. As desigualdades sociais também são um tema que está sempre em debate, uma luta constante por um desenvolvimento mais justo e equilibrado para todos os seus cidadãos. Mesmo assim, o país não para de crescer e se afirmar como uma potência regional importantíssima, sendo um dos maiores exportadores do continente americano e um ator fundamental na economia global. Sua influência é sentida em toda a América Latina e além. E não podemos esquecer do seu papel geopolítico, especialmente na relação complexa e vital com seu vizinho do norte, os Estados Unidos. Essa proximidade define muitos aspectos da política externa e da economia mexicana. Mas o México é muito mais do que apenas números e desafios. Mesmo com essa densidade populacional em suas grandes cidades, o país ainda guarda paisagens naturais de tirar o fôlego, desde praias paradisíacas em Cancún e Tulum, até desertos áridos e montanhas imponentes.
além de tradições milenares que continuam vivas e encantando o mundo inteiro. É um país de contrastes fascinantes. Subindo um degrau na nossa lista, chegamos ao 9º país mais populoso do mundo. E esse aqui pode causar uma certa surpresa: a Rússia. Com seus impressionantes 144 milhões de habitantes, a Rússia é um caso muito particular. Por quê? Bom, estamos falando do maior país do mundo em extensão territorial. É terra que não acaba mais, cobrindo 2 continentes, Europa e Ásia. Você poderia imaginar que, com tanto espaço, a população seria ainda maior, né? Mas a distribuição dessas pessoas é o que chama a atenção e explica muita coisa sobre a dinâmica russa. A grande maioria da população russa, cerca de 75%, vive na parte europeia do país, que, apesar de grande, é significativamente menor que sua porção asiática. Cidades como Moscou e São Petersburgo são centros urbanos vibrantes e densamente povoados, repletos de história, cultura e poder. Em contraste, a vasta e muitas vezes inóspita Sibéria, que ocupa a maior parte do território asiático, permanece com uma densidade populacional baixíssima. São milhões de quilômetros quadrados com relativamente poucas pessoas. Um verdadeiro desafio logístico e de desenvolvimento para qualquer governo. Atualmente, a Rússia enfrenta um desafio demográfico considerável: o envelhecimento da população e uma queda significativa na taxa de natalidade. Essa combinação tem gerado preocupações no governo, que implementou diversas políticas para incentivar as famílias a terem mais filhos e tentar reverter essa tendência. É uma questão complexa, com raízes históricas e socioeconômicas profundas, que impacta desde a força de trabalho até a sustentabilidade do sistema de previdência. Manter uma população estável e jovem é crucial para o futuro do país. Apesar dessas questões demográficas internas, a influência da Rússia no cenário global continua absolutamente gigante, e isso não se deve apenas ao seu tamanho. Sua história rica e complexa, que moldou eventos mundiais por séculos, ainda reverbera. Além disso, sua relevância política como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e sua força militar inegável garantem que a Rússia seja um ator central nas relações internacionais. É um país de dimensões continentais, tanto em território quanto em impacto no mundo, mesmo que sua população não seja tão vasta quanto seu mapa sugere. Agora preparem-se para um país que redefine o conceito de muita gente em pouco espaço. Em 8º lugar, com cerca de 170 milhões de habitantes, temos Bangladesh. Este país do sul da Ásia pode não ser gigante em território. Na verdade, é relativamente pequeno, um pouco maior que o estado do Ceará aqui no Brasil, mas é um dos lugares com a maior densidade populacional do planeta. Imagina só, é gente por toda parte. Uma energia humana pulsante e constante que molda cada aspecto da vida bengali. É uma verdadeira lição de como tantas pessoas conseguem coexistir em uma área tão concentrada. A economia de Bangladesh tem mostrado um crescimento impressionante e acelerado nas últimas décadas, o que é uma notícia fantástica. Setores como a indústria têxtil, que abastece muitas marcas famosas ao redor do mundo, e o de tecnologia da informação têm sido motores desse desenvolvimento. Esse progresso econômico tem, felizmente, ajudado a melhorar os índices sociais, tirando milhões de pessoas da pobreza e aumentando a expectativa de vida. É um exemplo de como, mesmo com recursos limitados, um país pode encontrar caminhos para o crescimento e para oferecer melhores condições aos seus cidadãos. No entanto, não podemos ignorar os enormes desafios estruturais que Bangladesh enfrenta diariamente. Por estar localizado em um delta de rios gigantescos como o Ganges e o Brahmaputra, o país é extremamente vulnerável a enchentes constantes, especialmente durante as monções, que afetam milhões de pessoas e a produção agrícola. A pobreza, embora em declínio, ainda é uma realidade para uma parcela significativa da população, e a urbanização descontrolada, principalmente na capital, Dhaka,
gera problemas de superlotação, saneamento e moradia. São obstáculos gigantescos que testam a capacidade de adaptação do país. Mas se tem uma coisa que define o povo bengali, é a sua incrível resiliência e um espírito comunitário extremamente forte. Mesmo diante de tantas dificuldades, eles demonstram uma capacidade de superação e uma união que são verdadeiramente inspiradoras. Essa força coletiva é o que permite que Bangladesh não apenas sobreviva, mas também prospere e continue crescendo. É um país que se transforma a cada dia, um exemplo vivo de como a determinação humana pode florescer mesmo nos ambientes mais desafiadores, transformando adversidades em oportunidades de crescimento. E chegamos ao nosso país, galera. Em sétimo lugar, com muito orgulho e um pouquinho de preocupação com os desafios, está o Brasil. Com uma população que gira em torno de 215 milhões de pessoas, o nosso Brasilzão é uma potência demográfica e cultural. O que torna o Brasil tão especial, além do futebol e do carnaval, claro, é a nossa diversidade única. Somos um mosaico de culturas, etnias, sotaques e paisagens que se misturam de norte a sul, de leste a oeste. Essa riqueza humana é um dos nossos maiores tesouros, mas também influencia diretamente como nosso crescimento populacional acontece. Essa distribuição populacional é bastante desigual ao longo do nosso vasto território. As grandes metrópoles como São Paulo, que é uma das cidades mais populosas do mundo, e o Rio de Janeiro, com sua beleza caótica, concentram milhões e milhões de habitantes, formando verdadeiros centros de atividade econômica e cultural. No entanto, se olharmos para o interior de estados como o Amazonas ou para vastas áreas do Centro-Oeste, encontramos regiões com baixíssima densidade populacional, onde a natureza ainda reina quase soberana. Essa disparidade é um retrato das nossas dimensões continentais e dos diferentes processos de ocupação. Com uma população tão grande e diversa, o Brasil enfrenta o desafio constante de oferecer infraestrutura adequada, saúde de qualidade e educação para todos os seus cidadãos, de forma equitativa. Garantir que cada brasileiro, não importa onde viva, tenha acesso a oportunidades é uma meta complexa, mas fundamental para o nosso desenvolvimento. Por outro lado, temos um potencial gigantesco em nossas mãos. Uma população majoritariamente jovem, cheia de energia e criatividade, e recursos naturais abundantes, que, se bem administrados, podem impulsionar ainda mais o nosso progresso. E claro, não podemos esquecer da influência do Brasil no cenário internacional. Somos um dos países mais importantes do Hemisfério Sul, com um peso político e econômico considerável em fóruns globais e nas relações com nossos vizinhos da América Latina. Nossa voz é ouvida e nossas decisões têm impacto. Administrar um país com as dimensões e a população do Brasil é uma tarefa hercúlea, cheia de altos e baixos, mas que também oferece a chance de construir um futuro incrível para mais de 215 milhões de brasileiros. É uma responsabilidade e tanto. Avançando para o sexto lugar, encontramos a Nigéria, um verdadeiro gigante africano que está crescendo a um ritmo alucinante. Com uma população estimada em impressionantes 225 milhões de habitantes, a Nigéria não é apenas o país mais populoso do continente africano, mas também um dos que mais crescem no mundo em termos demográficos. É uma nação jovem, vibrante e cheia de energia, com uma dinâmica populacional que está redesenhando seu futuro e o de toda a África. Essa juventude é uma força poderosa, um motor de transformação. Uma das características mais marcantes da Nigéria é sua população extremamente jovem e cada vez mais urbana. As cidades nigerianas, como Lagos, uma das maiores megacidades do planeta, estão explodindo em tamanho e complexidade. Esse boom demográfico pode se transformar em uma enorme vantagem econômica, o chamado dividendo demográfico, se o país conseguir educar e empregar essa juventude.
No entanto, se não for bem administrado, também pode se tornar um desafio catastrófico, com pressões sobre infraestrutura, serviços e estabilidade social. É uma encruzilhada crucial para o país. A Nigéria é um país de uma riqueza cultural imensa, com centenas de grupos étnicos e línguas diferentes coexistindo. Essa diversidade é uma fonte de criatividade e dinamismo, mas, infelizmente, também de tensões. Além disso, a Nigéria possui uma indústria de entretenimento poderosíssima, com destaque para Nollywood, a segunda maior indústria cinematográfica do mundo em volume de produção, cujos filmes e novelas fazem sucesso em toda a África e entre a diáspora nigeriana. É uma força cultural que projeta a imagem do país para o mundo. Contudo, a Nigéria também enfrenta desafios internos significativos. Conflitos étnicos e religiosos em algumas regiões, a ameaça de grupos extremistas, corrupção e problemas estruturais como a falta de infraestrutura adequada e a dependência excessiva do petróleo testam a capacidade do país de sustentar esse crescimento acelerado e traduzi-lo em bem-estar para toda a sua população. O potencial é gigantesco, mas os obstáculos também são. A forma como a Nigéria navegará por essas águas turbulentas definirá seu papel como líder regional e global no século XXI. Chegamos ao top 5, e na quinta posição temos o Paquistão, um país com cerca de 240 milhões de habitantes. Localizado em uma região geograficamente estratégica do sul da Ásia, fazendo fronteira com gigantes como Índia, China e Irã, o Paquistão tem uma população que cresce a passos largos, apresentando uma das maiores taxas de natalidade do mundo. Essa dinâmica demográfica traz consigo um conjunto complexo de oportunidades e desafios para o desenvolvimento do país, moldando seu presente e, principalmente, seu futuro. Apesar dos desafios econômicos persistentes e de uma instabilidade política que muitas vezes ganha as manchetes internacionais, o Paquistão tem mostrado avanços significativos em áreas como tecnologia e educação. Há um esforço crescente para modernizar o país e preparar sua vasta população jovem para o mercado de trabalho global. A juventude paquistanesa, que constitui uma parcela enorme da população, está cada vez mais conectada, buscando mais oportunidades de estudo e emprego, tanto dentro quanto fora do país. Eles são a grande aposta para o futuro paquistanês. As grandes cidades, como a capital Islamabad, que é uma cidade planejada e relativamente moderna, e a mega-cidade portuária de Karachi, um dos maiores centros urbanos do mundo, não param de crescer. São polos de atividade econômica, cultural e social que atraem migrantes de todas as partes do país. Para acompanhar esse ritmo frenético de urbanização e crescimento populacional, o Paquistão tem investido pesado em projetos de infraestrutura, como estradas, portos e energia, muitas vezes com apoio de parceiros internacionais, como a China, através da iniciativa do Cinturão e Rota. No entanto, esse crescimento populacional acelerado ainda exige atenção redobrada, especialmente nas áreas rurais, onde o acesso a serviços básicos como saúde, educação de qualidade e saneamento ainda é limitado para milhões de pessoas. Reduzir as desigualdades regionais e sociais e garantir que os benefícios do desenvolvimento cheguem a todos é um dos maiores desafios para o governo paquistanês. O país possui uma cultura rica e milenar, paisagens deslumbrantes que vão de montanhas imponentes a desertos áridos, e um povo resiliente que busca construir um futuro melhor em meio a um cenário geopolítico complexo. Número 3. Estados Unidos, a superpotência multicultural e seus 340 milhões, medalha de bronze na nossa lista dos países mais populosos. Em terceiro lugar, temos os Estados Unidos da América, com aproximadamente 340 milhões de habitantes. Os USA são conhecidos mundialmente por sua influência econômica, militar e cultural,
mas também são um caldeirão de povos. A população americana é extremamente diversificada, um verdadeiro mosaico formado por séculos de imigração, vinda de todas as partes do planeta. Essa mistura de culturas, etnias e origens é uma das características mais marcantes e, ao mesmo tempo, complexas da sociedade americana. A distribuição populacional nos Estados Unidos é marcada por grandes e icônicos centros urbanos, verdadeiras metrópoles globais que concentram milhões de pessoas e ditam tendências. Cidades como Nova York, com sua selva de arranha-céus e ritmo alucinante, Los Angeles, o epicentro da indústria do entretenimento, e Chicago, com sua arquitetura imponente, são apenas alguns exemplos desses polos de atração. No entanto, o país também possui vastas áreas rurais e cidades menores, cada uma com sua própria identidade e dinâmica, compondo um retrato multifacetado da vida americana. Apesar de ser um dos países mais desenvolvidos e ricos do mundo, os Estados Unidos enfrentam questões sociais sérias e profundamente enraizadas. A desigualdade de renda e riqueza é uma das mais altas entre as nações desenvolvidas. O racismo estrutural continua sendo uma ferida aberta que gera tensões e protestos. E o acesso universal e acessível à saúde ainda é um debate político acalorado. São desafios complexos que coexistem com a imagem de terra das oportunidades e que testam os ideais fundadores da nação. Mesmo com esses problemas internos, os Estados Unidos seguem sendo uma das maiores potências econômicas, culturais e militares do planeta. Sua capacidade de inovação, suas universidades de ponta e seu poder de influência global são inegáveis. A população americana continua a crescer, embora em um ritmo mais lento do que muitos países em desenvolvimento, impulsionada tanto pelo crescimento natural quanto pela imigração, que continua a moldar e redefinir o que significa ser americano. É um país de contrastes, poder e uma diversidade que é sua força e seu desafio. Número 2. Índia, o gigante democrático e o bilhão de sonhos. E a medalha de prata vai para um país que é uma verdadeira civilização, um universo de cores, sons e espiritualidade, a Índia. Com uma população que ultrapassa a marca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a Índia é uma nação de dimensões épicas. Recentemente, inclusive, dados apontam que ela pode ter ultrapassado o primeiro colocado, mas nas estatísticas mais consolidadas, ainda figura aqui. É um país de contrastes impressionantes, onde templos milenares, testemunhas de uma história riquíssima, convivem lado a lado com centros tecnológicos de ponta, que impulsionam o país para o futuro. Tradições ancestrais e avanços modernos se entrelaçam de forma única. A juventude indiana representa uma força demográfica e econômica gigantesca. Com uma idade mediana baixa, o país possui um enorme contingente de jovens entrando no mercado de trabalho a cada ano, o famoso dividendo demográfico que pode alavancar o crescimento nas próximas décadas. A Índia vive um boom de startups, especialmente no setor de tecnologia da informação, e tem feito avanços notáveis em áreas como ciência espacial, com missões lunares e marcianas, e na indústria farmacêutica, sendo conhecida como a farmácia do mundo. É uma nação pulsando com inovação e ambição. Entretanto, com uma população tão vasta, os desafios também são monumentais. A pobreza ainda afeta milhões de indianos, especialmente nas áreas rurais, e a desigualdade social e de gênero são questões persistentes que o país luta para superar. Problemas de saneamento básico, acesso à água potável e poluição em grandes centros urbanos, como Nova Delhi e Mumbai, são preocupações constantes que demandam soluções urgentes e investimentos massivos. Garantir uma vida digna e oportunidades para mais de 1 bilhão de pessoas é uma tarefa hercúlea. Mesmo assim, a Índia caminha a passos largos para se consolidar como uma superpotência global no século XXI. Sua economia é uma das que mais crescem no mundo,
Sua influência cultural, através de Bollywood e da filosofia indiana, é sentida globalmente, e seu papel geopolítico na Ásia e no mundo é cada vez mais central. Sendo a maior democracia do planeta, a Índia enfrenta seus desafios com um dinamismo e uma complexidade que são fascinantes de se observar. É um gigante que está despertando e moldando o futuro de todos nós. Número 1. China, o colosso populacional e sua influência global. E, finalmente, no topo da nossa lista, o país mais populoso do mundo, uma verdadeira força da natureza em termos demográficos e econômicos, a China. Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a China tem sido, por muito tempo, sinônimo de população gigantesca. É um número tão colossal que é difícil até de visualizar. Pensem bem, quase 1 em cada 5 pessoas no mundo vive na China. Essa dimensão populacional moldou profundamente a história, a cultura e o desenvolvimento do país ao longo de milênios. Nas últimas décadas, a China protagonizou um crescimento econômico que muitos chamam de milagre. De uma nação predominantemente agrária e pobre, transformou-se na segunda maior potência econômica do mundo, tirando centenas de milhões de pessoas da pobreza e modernizando sua infraestrutura de forma espetacular. Cidades como Xangai, Pequim e Shenzhen se tornaram símbolos dessa transformação, com arranha-céus futuristas, trens de alta velocidade e uma indústria tecnológica que rivaliza com qualquer outra no planeta. É uma ascensão que redefiniu o equilíbrio de poder global. No entanto, essa trajetória não foi isenta de consequências e desafios. A política do filho único, que vigorou por décadas na tentativa de controlar o crescimento populacional, deixou marcas profundas na estrutura demográfica chinesa. Hoje, o país lida com o rápido envelhecimento da população e um desequilíbrio de gênero, o que representa um desafio significativo para o futuro do sistema de bem-estar social e para a força de trabalho. O governo agora incentiva as famílias a terem mais filhos, numa inversão de política que busca mitigar esses efeitos. Mesmo com esses desafios demográficos emergentes, a influência da China no cenário internacional é inegável e crescente. Sua infraestrutura massiva, sua capacidade de inovação tecnológica em áreas como inteligência artificial e 5G, e seu peso econômico e político a colocam entre os países mais poderosos e influentes do planeta. Com tanta gente, cada decisão tomada em Pequim tem um impacto que reverbera globalmente, seja na economia, no meio ambiente ou na geopolítica. A China não é apenas um país, é uma civilização que continua a moldar o curso da história humana. Ufa! Que jornada, hein, pessoal? Viajamos por continentes, exploramos culturas e descobrimos números que realmente fazem a gente pensar sobre o nosso lugar no mundo e a grandiosidade da experiência humana em escala planetária. De culturas milenares a potências emergentes, cada um desses 10 países tem uma história única e desafios gigantescos que vêm junto com suas populações colossais. É impressionante ver como a humanidade se organiza, se adapta e prospera em contextos tão diversos e, por vezes, tão densos. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo labirinto das curiosidades e que tenham aprendido algo novo e interessante sobre os países mais populosos do nosso planeta. É sempre fascinante entender um pouco mais sobre as diferentes realidades que compõem o nosso mundo. E a demografia é, sem dúvida, uma chave importante para desvendar muitas dessas complexidades. Quem sabe quais serão as surpresas que o futuro nos reserva em termos de crescimento e distribuição populacional, não é mesmo? Agora, eu quero muito saber a opinião de vocês. Qual desses países te surpreendeu mais? Foi algum número específico, alguma curiosidade cultural, ou talvez a posição de algum deles na lista? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos trocar uma ideia sobre esse tema tão vasto. Não se esqueçam de deixar aquele like se curtiram o vídeo
se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras e compartilhar com os amigos curiosos. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.